Já vim até com a roupa do cancelamento, que é branco e cabelo dividido no meio. Tô brincando. Caso aconteça, tá aí! Fala, seus lindões! Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quinta temporada de Elite, que estreou nessa sexta-feira, dia 8, e finalmente, né, terminei aí a temporada, assisti a todos os episódios, e temos muito o que conversar, porque essa temporada terminou de uma maneira legal, teve uma história legal, mas eu tive muitos sentimentos conflituosos, e eu vou discutir de cada um deles, cada arco aqui, aquela análise bem completinha do jeito que vocês gostam, e saibam, né, que ainda vai ter mais vídeo de Elite pra gente discutir bastante, até porque a sexta temporada já tá confirmada. Lembrando que esse vídeo vão ter spoilers, mas caso você ainda não tenha assistido, tem o vídeo de primeiras impressões, quando eu tinha assistido aos 3 primeiros, então assiste lá, porque algumas coisas sim mudaram o direcionamento, mas ainda assim tem coisas que eu me mantenho firme. Então, caso você queira saber sobre a quinta temporada antes de ver, tá lá o vídeo sem spoilers, porque esses vão ter e muitos. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nessa quinta temporada a gente vê que eles continuam com toda a questão do mistério do Armando. Inicialmente eles acham que ele estava só desaparecido e descobrem sobre a morte, mas também tem a chegada de um novo mistério, que é a possível morte do Samuel. A gente chega ali no final da temporada, né, mas não fica muito claro se ele morreu, apesar que assim, já adianto pra vocês, já tinham falado que o ator não ia voltar na próxima temporada, então eu até me pergunto, né, por que eles não concluíram isso aí no final, mas já vamos chegar lá. Mas a gente vê esses desdobramentos, vemos a inserção de novos personagens com a Isadora, o Ivan e o Bilal. Não dá, não dá. E conhecemos as problemáticas deles e como que eles se envolvem nessa história. Uma coisa que eu preciso falar logo de cara é que eu gostei muito de alguns aspectos dessa temporada. Primeiro que assim, a fotografia, ela tá algo muito mais apreciável, não que antes fosse horrível, pelo amor de Deus, mas eu senti que aqui tava muito mais bonito. Lá no meu vídeo sem spoilers, nas primeiras impressões, eu tinha falado até sobre um momento de transição, era bem aquele momento que a Arya, ela tava abraçada no Samuel e depois ia pro Patrick. E isso é uma cena bem interessante, principalmente porque mostra muito sobre a personagem aqui na temporada, que apesar dela ter sido uma vítima ali do Armando no final da quarta temporada, ainda assim ela é uma pessoa que sempre estava cuidando dos outros, e isso justifica o que a gente vê ela um pouquinho mais fora da caixinha dessa temporada. Então a gente vê que Elite, de uma forma geral, nessa temporada, ela tem algumas cenas sutis. Algumas eu acho que elas precisavam ser mais trabalhadas, mas essa, por exemplo, como a da Ari, ela dá um contexto interessante que a gente consegue compreender. Mas, como eu falei, tem outras que eu achava que precisava de um contexto maior, como, por exemplo, a gente vê o Philip logo ali no início com a Kai, dele falando, eu tô te dando espaço, quero te presentear como amigo, eu quero que você fique confortável e tal. Eu acho que essa cena, e aí quando eu falar sobre o arco do Philip, foi o maior dos problemas pra mim nessa temporada, aí eu vou me abranger um pouquinho mais. Não acho que a sutileza se encaixa bem num arco que precisa de um trabalho um pouquinho maior. E a fotografia, ela fica mais bonita também nas cenas de sexo, né? Como eu tinha falado, de fato, a gente tem menos cenas de sexo nessa temporada, pelo menos comparando com a quarta, né? Que tinha muitas, mas essa eu senti que eles trabalharam de uma forma tão mais bonita. Pô, a cena inicial ali do Patrick com o Omar, logo de início, é lindíssima, e mais ainda depois do Patrick com o Ivan, sabe? E cada cena, ela é trabalhada de uma forma diferente, né? O Patrick com o Ivan ali é uma forma mais apaixonante, enquanto o do Omar, pelo contexto também, né? A gente vê que é mais pra extravasar um sentimento, mas ambas as cenas muito bem trabalhadas, gostei muito. E outro aspecto que eu gostei bastante também nessa temporada é que quando a gente chega no momento final ali, a gente vê dois grupos completamente distintos, que já era assim inicialmente, mas a série deixa muito bem claro que a Rebeca, o Omar e o Samuel é um grupo ali, e os Benjamin, né, como a Rebeca chama, são um outro grupo, e eles são rivais. E por que que eu falo que eu gosto disso? Porque quando a gente vê Elite em retrospecto, né, inicialmente já tinha meio que a rixinha ali, né, entre as pessoas do colégio e os
bolsistas. Mas ainda assim a gente vê como eles acabaram conseguindo se entrelaçar ali nos arcos, seja a Carla com o Christian, ou até mesmo depois a Carla e o Samuel. A gente viu que eles construíram uma relação a ponto da gente chegar ali na terceira temporada e eles fazerem aquele pacto de que ninguém falaria quem matou o Polo e tudo mais. E aí quando a gente chega na quarta temporada, que tem uma mudança brusca de elenco, que é com a vinda dos Benjamin, a gente vê que inicialmente eles entram de forma bem orgânica no grupo, até pra história, andar, fazer todo o mistério. Então a gente vê os adolescentes, de uma forma geral, até que bem entrosados, mesmo que, por exemplo, a Ari inicialmente ela fica mais na dela, ela já tá bem envolta ali do grupo. Então é muito legal ver essa divisão aqui que chega no início, e seria mais interessante ainda se eles trabalhassem algum tipo de rivalidade entre eles, o que eu acho bem pouco provável, já que o Omar e o Samuel estão confirmadíssimos que vão sair, e como eu falei, né, desde todos os vídeos de Elite, era bem capaz que a Rebeca e a Kai também saísse aí, e alguns de vocês até chegaram a falar que a Regina Amoroso, que é quem interpreta a Kai, falou que ela de fato não retornaria. Eu confesso que eu não achei nenhuma matéria oficial que falasse sobre isso, mas pelo que a gente vê aqui na quinta temporada, o arco dela é muito bem finalizado. A personagem externaliza que ela vai viver uma vida normal, então é uma vida que não tem mais conflito com as questões que acontecem lá em Las Encinas. Inclusive, né, a que custo esse colégio ainda tá aberto, porque afinal de contas, só nessa temporada a gente teve um diretor preso e a gente teve mais uma morte de um aluno, que assim, fica em aberto, mas como o ator não volta, acredito eu que morreu de fato, né? Enfim, eu tô curiosa pra ver como que vai ficar esse final aberto, porque eles não deram uma finalização concreta pra nenhum dos personagens, né? Até mesmo quando o Guzmán e o Ander saíram lá no final da quarta temporada, ficou com cara de finalização. A gente não tinha certeza se eles iam sair, mas ficou com cara. A única que teve uma finalização de fato aqui foi a Kai. Enfim, né, Elite, isso me fez refletir muito a série como um todo, porque que tem tido tantas problemáticas, e muito é por causa de algumas histórias que ficam em aberto. Por exemplo, lá na terceira temporada, a Kai, ela tinha se cortado na garrafa e o sangue dela tinha colidido ali com o do Polo, e muito, né, se especulou na época que provavelmente ela seria uma pessoa que poderia ser presa, porque iriam descobrir, o pacto não iria funcionar e etc. E foi um rolê que ficou esquecido, até porque muito provavelmente eles não tinham como desenvolver com metade do elenco fora da série. E aí a gente vê que isso é uma constância, não é só a troca de elenco, e até mesmo a troca de elenco, né, ser essa troca transicional, acaba sendo uma problemática também para a série, porque quando eles entraram na quarta temporada, esse elenco novo, o próprio criador tinha falado sobre a dificuldade de incluir eles numa história já andando, porque aqueles personagens que já estavam, eles tinham uma carga de vários acontecimentos da série, e que todo esse rolê da mãe deles e tudo mais, era uma forma de trazer um background pesado também para esses personagens, e eles estarem meio que equivalentes, né, de certa forma. E agora, tendo em vista tudo que aconteceu nessa temporada, a gente vê que vai acontecer a mesma coisa ali na sexta temporada, e com um rolê muito mal finalizado. Apesar de, gente, eu gostei da história, sabe, dessa temporada, achei o mistério interessante, gostei de ter sido Samuel, e eu acho até poético. Não é que eu gostei porque, ai, eu odeio o Samuel, não é isso não, apesar que ele é bem chatinho às vezes, mas faz sentido porque o Samuel, ele sempre foi o protagonista, né? Ele tá envolto dos mistérios como um ponto principal desde a primeira temporada, e aqui, né, faz sentido que ele tenha essa finalização muito da forma que ele foi se envolvendo nas coisas. E aí, né, eu até puxo pra falar de cada um desses personagens. O Samuel, gente, ele foi um arco que eu gostei de acompanhar nessa temporada, porque eles trouxeram realmente a questão das problemáticas dele com a família dele. Como eu tinha falado desde a minha análise de trailer, né, o Samuel, ele não é uma pessoa que tem uma imagem paterna, e o irmão dele também era muito problemático, então faz muito sentido toda essa questão dele com o Benjamin. E
e até mesmo, né, porque o Benjamin, ele sempre incentivou o Samuel, desde a temporada anterior, a se priorizar, não ter a preocupação com os outros. E aqui, quando ele toma a decisão de não aceitar a propina, né, foi quase que uma propina, né, o Benjamin claramente estava querendo comprar o silêncio do Samuel de alguma forma, mesmo que ele tenha sido prejudicado, ainda assim ele priorizou a vontade dele, o que ele queria, porque tudo do que ele fez nessa temporada foi em função dos outros, foi em função do Benjamin, era em função da Ari, até mesmo às vezes. Muito das problemáticas do relacionamento dele, era ele quem precisava tomar as rédeas, né? Então, por exemplo, muito também tinha problemática por causa do Benjamin, porque ele vendia, né, essa ideia de que ele daria uma boa vida, o que ele faria ele ter uma boa vida, fazendo um paralelo com quem ele foi quando mais novo. E digo mais, gostei muito que eles retornaram a questão ali dele colocar regras na escola. Então ele usa aqueles 3 pilares que foi desenvolvido desde a 4ª temporada para deixar uma insanidade aqui, né, os alunos, então saber onde que eles estavam. E isso faz sentido pro personagem, principalmente depois dele ter tido a filha dele ali hospitalizada. Então tudo fez muito sentido, apesar que algumas coisas ficaram esquecidas. Por exemplo, no momento ali que ele liga pro Samuel para conversar as coisas, ele fala, onde você tá? Sendo que eles podiam, por exemplo, utilizar o recurso que eles sabiam onde o Samuel tava, porque ele tinha no aplicativo, sabe? Tá certo que é só um detalhinho aí no caso. E tem outra característica do Benjamin que eles trabalharam aqui que eu gostei bastante, foi o fato dele ser mais condenatório, né? Porque ele acaba fazendo isso com os filhos bastante, né? Tanto que a gente viu que ele implicava com a Mencia, aí depois eles até falam, né, que ele já não respeitava muito a Ari porque ela era uma vítima, e tem todo o arco dele com o Patrick e também as falsas promessas, né? A gente vê ele prometendo várias coisas pros filhos e não cumprindo, eles bastante frustrados, e isso acontece com o Samuel também, só que é aquilo, né, filho perdoa, dá outras chances, a gente inclusive vê isso aqui, mas com o Samuel ele precisou pensar nele. E aqui nessa temporada eles afirmam ele como vilão de fato, né? Eles já trabalhavam essa característica lá na 4ª temporada, mas era muito mais como uma questão de pai rígido, né? Então a gente via como ele tratava os filhos, principalmente depois do trauma de perder a esposa, quase perder o filho, e como ele via a Mencia e a Ari, etc. Mas é aí também que começam as incongruências da história dele, porque quando inicia a temporada, ele fala, né, meu Deus, eu deixei o Armando na minha casa, ele abusou de uma filha, bateu na outra e tudo mais. Só que depois, quando eles começam a construir esse arco de vilania e que ele tinha tipo uma parceria ali com ele, também porque ele estava sendo chantageado e tudo mais, mas se ele sabe que ele é o cara ruim a ponto de chantagear ele, não é uma pessoa que você coloca dentro de casa, sabe? Você pode ter até o seu negócio ali, mas você não vai colocar a sua família em risco. Então acaba tendo essa incongruência e é algo que acontece ao longo da temporada de uma forma geral em arcos diferentes. Mas nessa temporada, de modo geral, a gente vê que eles começam um desenvolvimento e esquecem algumas coisas. Isso mesmo aconteceu com o próprio Bilal. Pô, eles fizeram toda uma questão em volta do personagem, sem dar muitas características, só falando assim, ah, ele vai ser um menino misterioso, e no final o mistério dele era o mais fraco, assim, quando a gente vê a temporada como um todo. A temporada tem vários mistérios, a história até mesmo da Isadora, eu acho que tem mais mistério que a dele. No final das contas, ele só estava envolvido com coisas pesadas e tal, e o garoto foi esquecido. Depois que ele encontra o corpo do Armando junto com o Omar, fica tipo uma situação assim, tipo, ah, se envolver com a Jota, tudo bem, mas assassinato é demais pra mim, sabe? Sei lá, e o garoto ficou esquecido, o que é problemático, né, porque falava muito sobre Elite nunca ter atores negros, e aí quando eles trazem o próprio Yeray, ele também foi um personagem que o público, de uma forma geral, não gostou, e foi um personagem que veio muito rápido, e aí agora a gente tem o Bilal. Ai, gente, desculpa, eu não consigo falar sério o nome dele. E ele é um personagem que fica completamente esquecido ali na história, mas ele também serve de pivô para alguns direcionamentos de relações, como é o caso da relação do Omar com Samuel. Ele acaba sendo uma problemática, mas sinceramente, pra mim só mostrou também como o Omar ficou sem arco com a saída do Ander. Não sei se a série não esperava que o ator que fazia o Ander não fosse retornar, mas algumas reações do Omar eu achei bem desproporcional. Acho que toda a parte dele querer cuidar lá do Bilal faz muito sentido, mas quando rola, por exemplo, aquele roubo do computador, ele fala assim, ah,
Ele precisa mais que você, Samuel. Tipo assim, isso ainda não justifica, sabe? O negócio que o cara fez. E o cara aí vai nos eventos e fica roubando o celular dos outros. Enfim, não foi um arco digno pro personagem. Eu achei que eles tentaram encaixar alguma coisa pro Omar, pra ele não ficar tão jogado, porque ele ficou bem jogado. Porque se a gente pensar até mesmo na relação dele com o Patrick, ele só tem realmente aquele início da temporada. E eles tinham um bom desenvolvimento pro Omar quando eles trazem aquela característica de que ele pressionava os outros, tipo, mandava muita mensagem pro Ander, ou ficava em cima do Samuel como um pai, ele até falava, você não é meu pai e tudo mais. E aí quando a gente tem a finalização da temporada, a gente não tem realmente uma finalização pra história dele, tipo, meu objetivo sempre foi estudar em algum lugar, e aí ele pega e consegue ir, tipo, ou até mesmo ir atrás da Nádia, sabe, em Nova York, e de repente fazer uma faculdade em Nova York, podia ser qualquer ponto final, sabe? Então eu achei que foi um personagem que ficou jogado. E, né, a gente teve nessa temporada o Patrick com o Ivan, eu gostei muito deles dois juntos, e aqui é onde os especiais eles começam a fazer mais sentido, né? Na realidade o especial ele faz sentido para a história do Patrick e da Kai, principalmente porque a gente vê o Patrick com muita raiva e tudo mais. Já no da Kai pra ver que o Felipe, ele de fato ia dar o espaço dela, mas que ela ainda também gostava dele. E já o do Samu, né, era mais pra firmar essa amizade que ele tinha com a galera. Tanto que quando a gente vai ali pro final, quem ajuda é a Kai, a Rebeca e o Omar. E é justamente com eles ali que ele passa o Natal. Também reafirma bastante a amizade dele com o Omar, que aqui fica um pouco mais trêmula. E no Patrick, né, mostra como ele lida muito mal as coisas com a raiva. Então, em algum momento, por exemplo, que ele se sente deixado de lado pelo Ivan, ele acaba tendo algum excesso de raiva, ele começa a ter uma atitude autodestrutiva. E aí, né, quando a gente chega nessa conclusão, é mais uma incongruência, porque no final das contas, eles estão atrás do Benjamin porque eles querem justiça pelo fato dele não ter ajudado o Samuel quando ele disse que iria ajudar se o Samuel colocasse o dele ali na reta, que não podia ser ele e tudo mais. Só que o que é realmente justiça, né, pra galera? Porque no final das contas, o Benjamin, ele tava envolvido em algo ilegal ali com o Armando, mas ele não matou o Armando de fato, teria sido o Guzmán, e eu acho que muito disso ficou confuso porque eles precisavam colocar alguém como culpado de toda essa história, e eles não teriam como fazer ser o Guzmán, ou por exemplo a polícia ir atrás do Guzmán e etc, até porque os adolescentes sempre saem impunes, mas acaba ficando meio sem sentido isso. E aí quando a gente vai refletindo sobre essa temporada de uma forma geral, ela é muito estranha porque ela tem várias inconsistências nas histórias, em vários arcos. E foi aquilo que eu falei, né, tipo, o mistério de uma forma geral, eu gostei, faz sentido ser o Samuel. Inclusive, eu sinto que eu gosto mais dessa quinta temporada do que eu gostei da quarta, porque na quarta eles simplesmente iam pra um caminho que você odiava tudo, nada fazia sentido, e nessa tem pequenas coisas que você vai curtindo, mas tem essas incongruências, tem essas inconsistências e viradas que não fazem muito sentido. E é muito legal que a gente tenha essa relação do Patrick e do Ivan, porque o Patrick, ele sempre falou sobre encontrar a metade da laranja dele. Inclusive, eu até achei que ia ser com o Omar, porque muito dessa conversa veio ali com eles, e no final o Omar, ele acabou ficando meio de escanteio, e eu acho que até por essa decisão deles quererem desenvolver o Ivan com o Patrick, o Omar também ficou de escanteio. Então ele não tinha um arco com o Ander, ele não tinha o arco mais com o Patrick. Mas aí falando do Patrick e do Ivan, eu gostei muito deles, muito deles junto, e eu acho super importante, principalmente de uma série que fala tanto sobre sexualidade, falar sobre a descoberta da sexualidade, até mesmo de algumas estranhezas que podem acontecer. E eu acho que o paralelo do Ivan com o pai dele também é muito interessante, porque ambos eram bi, e a gente vê que não tem uma presença também muito feminina entre eles, então é uma relação muito assim de homens, sabe? Por exemplo, a gente vê o próprio pai dele, né, quando ele tá extravasando, várias mulheres, e mulheres nuas, e mulheres de lingerie, tudo é sobre a masculinidade, né? Ou até mesmo quando o Ivan faz as brincadeiras gostosas com o Patrick, no final você vê que era um sentimento internalizado, e muito pelo sentimento internalizado do pai. Ele não se sentia confortável porque o pai não se sentia confortável. Então é um caminho de ambos que correm paralelo, só não achava que o paralelo seria semelhante. Apesar do Cruz ser um personagem que eles mostram desde o início
que ele é imaturo, é irresponsável, porque ele até fala ali pro filho, né? Ah, não tem nada disso de idade, eu tive responsabilidades muito cedo, e eu acho que é completamente normal, quando você tem responsabilidades muito cedo, você ter algumas coisas infantilizadas na sua fase adulta, porque você não teve tempo pra ser infantil. Mas é um pouco problemático ali, né? Você colocar o cara com menor de idade, poderia ter sido alguém nas festas, e aí de repente o Patrick pegava ele assim com cara, sabe? Mas isso também foi essencial pra ele ter o entendimento ali no final do papel dele de pai, das responsabilidades dele, até mesmo da decisão de não ir pro Catar e ficar ali em Madrid. Tá envolto disso foi pela felicidade do filho dele. Ele se ligou do lance da idade, né? Isso aí também é uma coisa que eu fico com sentimentos mistos, né? Não sei se eles precisavam fazer dessa forma, mas eu entendo a importância e como foi feito, a intenção do que foi feito. Até porque assim, né, gente, essa temporada foi um verdadeiro caso de família, porque era o Patrick pegando o Ivan e o pai dele, e daí o Ivan pegando o Patrick e a Ari, e aí o Samuel com daddy issues. Então, assim, um verdadeiro, real caso de família. Acho que a Rebecca era a única que não tinha conflito de família nessa temporada, né? E a Kai. Ah, inclusive, né, falando em Ivan e a Ari e tudo mais, eu preciso dizer que a virada dele ali com a Ari, eu achei meio emocionado, sabe? Ele foi meio emocionado de uma forma geral em algumas coisas, sabe? E eu até achei que eles iam trabalhar o conflito que o Patrick tava com o pai e com ele, como ele tava com o Patrick e com a Ari, sabe? De tipo, ah, você me magoou, você tava saindo com a minha irmã e eu tava saindo com o pai e tipo, ficar elas por elas, apesar de, assim, serem situações complicadas, mas eu acho que ambos fizeram coisas que colapsavam o relacionamento em certo momento e até eles terem um entendimento que um gostava muito do outro de fato, dele ser a metade da laranja que o Patrick tanto falava e do Ivan se entender e entender esse sentimento forte que ele tem pelo Patrick realmente. Tanto que ali na finalização, né, ele até dá um abraço, ele é o suporte que o Patrick precisava, a gente vê que ele fica muito perdido, né? O pai dele falando pra ele não chamar a polícia porque já era caso perdido e no final o Samuel tava até acordadinho ali. E aí ele liga para as irmãs porque ele fica perdido nessa situação, sabe? E no final das contas, eles sempre acabam dando suporte um ao outro, mesmo eles sendo completamente diferentes. E é até interessante porque eles falam que o elo, né, deles era o pai. E aí, será que vai dar problemáticas isso? Num vídeo de teorias a gente fala mais. Mas só sobre a Ari, por enquanto, eu entendo ela ter esse conflito da relação com o Samuel, acho que faz muito sentido, mas ela acaba sendo sempre meio que uma problemática na relação dos outros, sabe? Eu queria que eles desenvolvessem um pouco mais ela por ela, sei lá, as coisas que ela gosta, sabe? Eu acho que eles trabalharam legal, né, esse trauma dela e ela querer uma liberdade depois que até mesmo o Samuel puxava ela. E acho interessante eles mostrarem isso, que às vezes podem ser até pessoas boas ali, que estão se relacionando, mas uma puxa negativamente a outra, e eu acho que era o que acontecia nesse relacionamento. Enfim, arrumem um hobby pra Ari. Tô brincando, gente. E aí a gente tem o arco da Mencia com a Rebecca. E, gente, eu preciso dizer pra vocês, eu, de fato, não consigo gostar da Mencia. Eu até tentei, sabe? Tentei me apessoar com as problemáticas dela, mas não deu, porque ela fez a Rebecca muito de trouxa. E eu amo a Rebecca. E por isso eu preciso dizer que eu gostei muito dela se entender sozinha. E eu até preciso falar da cena final ali, quando ela vai pra cima do Benjamin. Nossa, achei isso tão sensacional. E mais ainda quando a Mencia, mesmo ela contra o pai, porque sabe que o pai fez algo errado, ela também fica contra a Rebecca, tipo assim, ele ainda é meu pai. E aí você vê que essa relação, ela nunca vai acontecer, sabe? Elas já tinham concluído isso, a Rebecca já tinha falado, eu gosto como eu sou sozinha, e a gente vê ela correndo muito atrás dela, de uma forma geral. Então acaba sendo um arco que a Rebecca tem, apesar dela ter sido uma personagem que ficou de apoio bastante, né? Ela apoiou o Samu quando precisava, ela tava muito ali com a Kai também, incentivando com que ela fizesse o certo. Já vamos chegar, gente, não tô deixando o arco do Philip pra falar por último não, porque esse aí
é complicadíssimo, mas já vamos chegar lá. E eu senti também que a Mencia, ela não teve muito desenvolvimento com as questões que ela passou, sabe? Ela passou por um trauma, o cara induziu ela sexualmente em alguns momentos, aí teve a morte dele, aí teve as questões da irmã. Eu senti que a personagem, sim, ela já era caótica, mas principalmente pelo teor que tinha ali o especial do Patrick, teve até um momento ali meio pesado com a Mencia e tudo mais. Eu acho que eles podiam ter ido para um desenvolvimento assim. E pensando agora até, eu sinto muita falta de alguns arcos mais singulares. Tudo é muito envolto do casal e tudo mais. Por isso que quando tem um arco tipo da Rebecca, dela falando eu gosto como eu sou sozinha, é muito interessante, é legal que eles façam, ou até mesmo da própria Kai, né, que a gente ficou falando, ai, viva sem o príncipe, se encontre sozinha, tá certo que ainda ficou envolta ali de homem, mas ainda assim, muito da narrativa dela é ela singularmente tentando se entender. E aí vamos, né, pro arco tão problemático aí da temporada. Gente, esse arco eu acho que ele foi o que mais me fez pensar, porque eu não gostei, eu tive muitos sentimentos conflituosos e eu acho que ele é muito inconsistente, ele dá voltas e eu vou tentar o máximo de cuidado para ser clara com o que eu quero falar aqui. Eu acho que é super válido ter discussões sobre as pessoas quererem mudar, super, super válido, mas eu não gostei da forma que foi trabalhado isso na série. Eu tinha até comentado, né, que eu achei o arco parecido com o do Polo e de fato, assim, tinha umas similaridades pela redenção dele, mas quando você tem uma história, às vezes você tirar um elemento, colocar um elemento, você consegue contar a mesma história e dar mais profundidade pra ela. E aí, eu vou começar falando logo da cena inicial da temporada. Por quê? Porque lá no especial, ele falava pra Kai que ia dar o tempo dela, ia dar o espaço dela e etc e tal, e é quando a Kai percebe que ainda gosta dele. E aí a gente vê nesse início, né, dele falando, ó, como eu tô mostrando que eu tô te respeitando. Mas se a gente vê de temporada pra temporada, parece um negócio um pouco jogado. E aí a gente tem a cena do Exposed. E eu achei que esse Exposed, ele ia ficar mais pesado por mais tempo, ter de repente uma cobertura midiática mais forte e de repente dele sofrer algumas consequências e tudo mais. A gente viu consequências ali no colégio, né, das pessoas hostilizando ele, etc. Mas quando a gente fala sobre ele entender que precisa mudar, eu não sinto que o personagem necessariamente entendeu. Eu acho que ele ia muito na influência do que a Kai falava ali pra ele, de tipo, vamos fazer uma terapia, vamos fazer isso junto e sei lá o quê. E é problemático, mais ainda, quando eles colocam uma personagem como a Isadora, desvalidando o discurso ali da menina que fala que ela foi estuprada pelo Philip. E ela fica induzindo, falando que a Kai deveria estar do lado dele, etc e tal. Isso acontece, infelizmente, acho também válido mostrar que essas coisas acontecem, mas eu achei muito problemático esse discurso, principalmente quando a Kai, dentro do seu trauma, ela decide sim ajudar, até para andar em paralelo com essa história ali com ele, mas até mesmo as coisas que ela fala, tem algumas falas que eu achei problemática, como por exemplo, ela fala assim, eu sei que você estava alcoolizado, fora de si. E é muito problemático quando você coloca a desculpa no álcool, porque álcool nenhum muda a personalidade. Na realidade, libera coisas que a pessoa quer fazer, né? E quando eu falo do arco ser parecido com o Polo, de ter uma redenção, quando a gente pensa no Polo, né, a gente lembra, ele assassinou a Marina, mas a gente vê como que foi feito isso, que foi uma coisa sem querer, que ele sofreu muito com isso, inclusive na relação que ele tinha ali com os amigos dele, o Guzmán, o Ander, ainda mais sendo a irmã do Guzmán e tudo mais, então a gente viu ele sofrendo com as consequências do ato dele. Só que quando a gente fala de estupro, de assédio, ninguém faz sem querer, sabe? A gente viu que ele filmou a Kai sem o consenso dela, mesmo que fosse para justificar por causa das acusações e tudo mais. Depois ele tentou forçar uma relação ali com ela que não acabou sendo bem sucedida, mas ainda assim foi um assédio. Então é muito problemático quando você coloca esses textos, você traz esse assunto dessa forma. E quando eu tinha assistido lá o terceiro episódio, eu até pensei que ele poderia ser o morto da temporada, porque até o terceiro não mostrava que era o Samuel, foi revelado no quarto. Mas eu pensei
que a Isa poderia sim sofrer algum abuso nesse caminho, pra fazer ela mudar de ideia dentro das coisas que ela defendia e tudo mais. E depois até lembrei, né, tinha cena dela chorando ali no chuveiro, eu falei, então ela vai sofrer em algum momento alguma coisa aí realmente. Então assim, sabia que ia vir esse arco. E eu acho que é extremamente importante eles trazerem uma pessoa que nega o que aconteceu, sabe? Porque cada um tem o seu tempo de amadurecimento. E aí eu volto a não gostar de algumas coisas desse arco. Por quê? Porque eu achei que esse relacionamento do Philip com a Isadora virou várias chaves muito rápido. Então tiveram várias coisas pouco desenvolvidas aí nessa história, principalmente pra ser a abertura da temporada, né? Por exemplo, eu achei que foi muito assim, guerrilheiro sem causa, a Isadora ficar obcecada ali pelo Philip. E aí quando vem a justificativa é tipo, eu amei ele, eu queria ele, sei lá o que, sabe? Não comprei muito a justificativa ali, gostei do desenvolvimento sobre ela ser sozinha, a relação com as drogas, mas detestei o fato dele ficar julgando ela usar drogas, sabe? E isso também foi um negócio que eu achei meio do nada, que veio a partir da Kai. A Kai sabia disso, ela tinha preocupação ali com a Isadora e ela falou, né, tenta ficar limpa, tenta ficar de boa, as drogas não são a sua personalidade. E também teve a relação ali, né, dele dar um ghosting nela e do nada entendeu que ele se importava muito. Então faltou muito desenvolvimento, teve umas viradas muito abruptas assim pra mim, sabe? E até mesmo nele, eu não senti a redenção dele, sabe? Podia ter feito ele todo episódio indo na terapia, mesmo que mostrasse ele só saindo da sala, sabe? Alguma coisa assim, porque os momentos de melhora dele era com relação ao que a Kai fazia ele fazer. E depois que ele começou a se relacionar ali com a Isa, foi um negócio que ficou de lado. Eu achei um arco muito problemático, tiveram várias coisas que eu não gostei, achei completamente irresponsável, falas completamente irresponsáveis. E assim, fui ver quem fez roteiro e só tinham homens envolvidos também nesses roteiros, desses episódios específicos chaves que eram com relação a estupro. Então assim, entendo a importância de algumas discussões, como elas vêm, mas não entendo a construção, não gosto de como foi feita a construção. E pra discutir isso, tem que ter responsabilidade, eu não acho que a série foi responsável a esse ponto. E aí é mais problemático ainda quando a gente chega nele como a pessoa que vai ajudar ela, que é meio que para trazer esse complemento da redenção dele. Tipo, ele era um cara que praticava e agora ele é um cara que apoia a vítima. E eu preferia ver a Kai ali do lado, sinceramente, porque ela se dispôs. Enfim, gente, eu acho que eu posso ficar falando meia hora. Eu acho que é um assunto que eu ainda tenho que refletir, mesmo assim. Não é um negócio tão fácil para você assistir o negócio hoje e já gravar e dar toda a linha de raciocínio. Eu acho que eu preciso entender alguns sentimentos, mas definitivamente eu não gosto desse arco. Quem sabe eu trago outro vídeo falando só disso, de repente, refletindo melhor, não sei. E é muito louco, porque o ator que faz o Philip também foi um ator que não foi visto no set, lá da sexta temporada. Então, como que vai ser a Isadora lidando com isso na sexta temporada? Ainda mais que ela é uma pessoa da mídia. Talvez a gente entenda, né, o fato deles terem mostrado lá que ela era super famosa e tudo mais, vá refletir dessa forma, mas se bem que o Philip também era e não refletiu tanto, apesar deles só falarem, né, no início, tá insuportável pro Philip, mas a gente não viu de fato. Enfim, vamos ver, né, como que vai ser toda essa relação, até porque o outro ponto de apoio dela, que era a Kai, saiu, então é isso, pode ser um problema também pra próxima temporada, não sei, vamos discutir melhor no vídeo de teorias. E mesmo tendo as problemáticas, também é uma personagem que em alguns momentos eu gosto dessa personalidade bad bitch, sabe? A gente consegue compreender sobre ela se sentir sozinha e até mesmo algumas atitudes que ela tem pelo fato de ser sozinha, sabe? É uma boa nova personagem, assim, de uma forma geral, apesar de ter algumas problemáticas aí nas suas falas, principalmente porque traz uma discussão muito importante. Mas assim, gente, de uma forma geral, eu gostei da temporada, por incrível que pareça, mas eu senti que ela é uma temporada que é um pouco mais flat, mas que tem várias problemáticas, seja por discurso, seja por construção e tudo mais. Eu acho que ela é uma temporada que quanto mais eu refletir, eu vou gostar menos, mas eu não acho ela tão problemática quanto foi a quarta, não sei explicar direito também, viu? Vou ser bem sincera, porque a quarta, o negócio só desandou e você falava, meu Deus, odiei tudo, e aqui tem coisas que eu gosto.
Tem esse ponto da Rebeca que eu acho válido, tem o ponto da Kai, dela entender que a vida dela tá fora ali de Las Encinas e seguir a vida dela. Gosto muito, gosto de como foi trabalhado o arco do Samuel, gosto do Benjamin. Até os personagens que eu não gosto, o arco deles faz sentido, inclusive pra me fazer não gostar deles. Mas é uma temporada que eu acho que tinham muitas coisas a discutir e não conseguiu executar muito bem. Tanto que a gente chega ali no final com vários atores que vão sair e que não tiveram um ponto final realmente nas suas histórias. E eu fico muito curiosa de como eles vão fazer isso. Enfim, gente, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa quinta temporada de uma forma geral e o que vocês esperam pra sexta temporada. Ainda vai ter vídeo discutindo o que eu acredito que possa acontecer com os personagens que vão ficar. E lembrando, né, que tem muitos novos personagens. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!